Olá, bem-vindos a este ciclo de informações sobre deficiência trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO é a Associação Italiana Amigos de Raul Leroux, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores à direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e económica de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terra des Hommes em Beira, Sofala e Iscos, em Pemba, Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPELAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e restaurados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. A formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formações do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão em língua portuguesa é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e relevantes terem sido retiradas, termos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus coordenado pela Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, a Agência de Cooperação Espanhola, a Italiana e a Austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e o Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formações na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconómica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. Hoje, finalmente, chegamos à sessão em que falaremos sobre legislar sobre os direitos da deficiência. Hoje, conosco, nossa oradora é Paula Henry. Ela é consultora de deficiência especializada em direitos humanos e monitoria. Ela trabalha no campo de desenvolvimento internacional e direitos de pessoas com deficiência há mais de 8 anos. Paula colaborou em projetos em todo o mundo focados em deficiência, pesquisa e desenvolvimento socioeconómico. Muito obrigado. Paula, dou-lhe a palavra. Este é um webinar de visão geral, portanto, abordarei de leve algumas partes diferentes à medida que avançamos, mas quero enfatizar que será diferente em termos de implementação da legislação em cada país. O que lhe é apresentado hoje é para discussões futuras, ideias para provocar como avançar para a legislação nacional. Portanto, isso será diferente em seu país e será diferente de país para país. Por isso, é bom que tenha isso em mente durante o webinar para que possa imaginar como seria dentro do seu país. Observem, eu que tenho um PowerPoint aqui, vou ler tudo o que está nos slides reais. Se não pode vê-los, não perderá nada, porque tudo será verbalmente dito e legendado. Portanto, examinaremos um pouco o artigo 4 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências em torno das obrigações reais do Estado, como pode ser um mapa de implementação, como será a implementação administrativa, qual revisão e reforma legislativa e algumas ferramentas para a revisão e reforma legislativa.
analisando os princípios de direitos humanos e como eles trabalham na legislação, códigos e políticas, observando um pouco mais a legislação internacional de desenvolvimento. Mais importante, olhando as pessoas com deficiências e sua participação nesse processo. E, finalmente, discutindo um pouco sobre o monitoramento e a garantia de que a Convenção está realmente a ser implementada, monitorada e revista de forma consistente nos próximos anos. Então, como a implementação se encaixa nessa imagem? Portanto, não voltarei muito ao processo de ratificação. Vamos pensar sobre isso de uma perspectiva de que um Estado assumiu o compromisso e assinou e ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e agora é hora de tomar essa lei internacional e implementá-la internamente. Então, é nisso que vamos nos concentrar hoje, e concentramos-nos em realmente mudar e garantir que as leis domésticas estejam em conformidade com o direito internacional, estabelecendo essas estruturas domésticas de modo que exista uma estrutura para a Convenção internamente, monitorando, relatando e também ajustando e reformando políticas após serem feitos o monitoramento e análise. E também, claro, o mais importante, proteger e promover os direitos da pessoa com deficiência por meio da Convenção. Então, as obrigações gerais focam-se no artigo 4. São as obrigações gerais da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu só vou ler isso para vocês porque esta é uma parte importante do artigo que vai progredir no restante do que falaremos. Assim, o artigo 4 diz que os Estados-partes comprometem-se a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiências em qualquer discriminação com base na deficiência. Por este fim, os Estados-partes comprometem-se a... e aí que entramos nos vários artigos número 1, de letra A a I. O primeiro, A, procura garantir que sejam estabelecidas legislação, medidas administrativas e outras medidas adequadas para a implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. B, especificamente querendo abolir quaisquer leis e regulamentos existentes no país que possam estar discriminando pessoas com deficiências. C, fala especificamente em garantir que haja proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiências dentro de políticas e programas. E então, de E a I, procura eliminar a discriminação nas empresas privadas, promover e informar sobre novas tecnologias e, é claro, treinar profissionais sobre todas essas novas mudanças que estão por vir. Existem obrigações gerais adicionais, mas estas são as que eu gostaria de apresentar para vocês agora. Então, como é potencialmente um mapa de implementação? Novamente, isso parecerá diferente em termos de componentes diferentes do seu país, o Estado, o que é necessário e como as coisas foram feitas antes. Portanto, a Convenção é um tratado internacional e provavelmente o Estado já teve um processo antes de incluir outras leis internacionais na legislação nacional e pode ter um processo em vigor. Isso vai resultar do que a própria Convenção diz, mas é assim que um mapa pode ser. Portanto, antes de tudo, será importante estabelecer uma comissão para realmente implementar e ser responsável por essa implementação e reforma inicial. Haverá uma revisão legislativa e, em seguida, também criando uma plataforma para pessoas com deficiências em estabelecimentos e estruturas administrativas. Em termos de qual revisão legislativa, falaremos um pouco mais sobre isso. Mas haverá uma consulta e propostas de políticas que avançarão. Após a revisão, a reforma ocorrerá garantindo o cumprimento da Convenção e também permitindo a conscientização e a formação com essas novas legislações. Será importante criar uma plataforma para as pessoas com deficiências participarem de todo esse processo e essa será uma medida contínua para a implementação e monitoramento da Convenção. No próximo slide vou falar um pouco mais sobre o estabelecimento das estruturas administrativas e só quero mencionar que parte deste mapa é muito importante que recursos, incluindo recursos financeiros e de liderança, sejam incluídos neste processo.
E se essa participação e os recursos financeiros não existirem desde o início, será um desafio em termos de implementação desde o início. Então, vamos olhar um pouco mais de perto a implementação administrativa. Portanto, em termos de administração, haverá uma comissão que deverá ser apresentada ao redor do seu sistema parlamentar para coordenar e implementar. Essa comissão deve ser multidisciplinar, deve ser composta de pessoas de diferentes partes do governo ou de diferentes níveis. Pessoas com deficiências devem estar envolvidas. O processo geral deve estar coordenando essa implementação inicial, preparando as coisas, criando prazos e tendo a estrutura geral para a sustentabilidade. Então, o que eles vão criar em termos de administração? O primeiro é um ponto focal permanente para a deficiência, e esse ponto focal pode ser, por exemplo, um escritório para a deficiência, mas também deve incluir todos os ministérios ou receber informações de todos os departamentos ou ter comitês ou grupos de trabalho formados para que o ponto focal para a deficiência não esteja perdido dentro do sistema administrativo e não esteja trabalhando isoladamente. É muito importante que todas as diferentes partes do governo estejam conectadas ao foco da deficiência para que mudanças reais ocorram. Se alguém do Ministério das Finanças não estiver conectado, pode não haver deficiência dentro de um orçamento anual. Por exemplo, se o Ministério da Educação não estiver conectado, haverá lacunas na legislação de um país ou Estado em relação à educação. O próximo é identificar uma estrutura e um mecanismo de monitoramento externo. Portanto, é isso que a Convenção exige. E isso é uma parte importante para garantir que a Convenção seja realmente implementada e seja continuamente monitorada no futuro. Geralmente, em alguns casos, pode ser uma instituição nacional de direitos humanos, por exemplo, ou pode ser outro órgão externo ao governo que atualmente está monitorando outros tratados internacionais e que seria responsável e conhecedor de como monitorar no país. Ou pode ser algo novo que precise ser estabelecido e identificado. Além disso, haverá um processo e uma estrutura para estabelecer um mecanismo de engajamento permanente e de longo prazo para as pessoas com deficiências. Quem, o que e onde e o porquê. Como as pessoas vão se engajar no processo inicial de trazer a Convenção para o país e como serão envolvidas no caminho depois de 5, 6, 10 anos no caminho e assim por diante. E é claro, a outra parte dessa implementação inicial será a revisão legislativa. Portanto, um órgão deve ser criado, as pessoas com deficiência devem ser incluídas junto aos especialistas de instituições e ministérios. Pode haver um comitê que esteja olhando especificamente para o cumprimento da Convenção, para que haja legislação revisável que esteja acontecendo, e falaremos sobre isso daqui a um segundo, porque sobre como seria, mas isso também pode ser considerado uma revisão de base para futuros monitoramentos. Então, essa é a implementação administrativa. Vamos falar um pouco agora sobre a revisão legislativa a considerar. Então, novamente, isso será diferente em diferentes países, mas, em geral, ao iniciar uma revisão legislativa, será importante começar a examinar atentamente quais são as fontes no país. Então, existe uma Constituição, uma legislação, códigos, normas, regulamentos, políticas, programas. Estas são as peças da legislação que devem ser revistas, consideradas, estão em conformidade com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências ou precisam de ser reformadas. Também precisamos considerar qual é o contexto jurídico. A Convenção, por exemplo, torna-se automaticamente lei nacional ou é necessária nova legislação? Também pode depender de que tipo de sistema legal existe no país. Então, que tipo de legislação especificamente pode ser considerada? Então, novamente, a Constituição poderia ser analisada. Está ela de acordo com a Convenção? Está ocorrendo discriminação contra pessoas com deficiências? As leis relacionadas às populações marginalizadas, como as que já podem ou não incluir pessoas com deficiências, devem ser analisadas. Quaisquer leis específicas sobre deficiência, como uma lei de deficiência que talvez já exista ou talvez precise ser criada. Qualquer lei de direitos humanos, legislação antidiscriminação e talvez legislação orçamentária. Portanto,
Devemos lembrar que antes da entrada em vigor da Convenção e antes que um país a tivesse assinado ou ratificado, na verdade haviam padrões antes. E pode ser o caso que um país já tenha implementado a deficiência dentro de uma legislação semelhante e, portanto, há que realmente analisar o que existe e quais são as peças legislativas maiores e a passar pela lente da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em termos da revisão. A Convenção não são novos direitos humanos, mas esses direitos humanos antes dela já existiam. As pessoas com deficiências já possuíam esses direitos, mas a Convenção basicamente toma esses direitos e fornece um caminho para especificamente orientar países e torná-los obrigados a seguir maneiras específicas de funcionar em torno da deficiência. Ter os direitos das pessoas com deficiências envolvidos com os direitos humanos nos ajudará a ser mais específicos em relação ao tratamento de pessoas com deficiências, a legislação, políticas, programas, e é assim que deve ser revisto quando realmente as revisões estiverem a acontecer. Então, o que estamos procurando? O que é reforma legislativa? Queremos realmente descobrir quais são as lacunas entre o que as leis políticas e programas nacionais estão dizendo no papel e, por outro lado, queremos analisar qual é a lacuna entre isso e o que precisa ser feito para uma implementação completa da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. O que realmente significa quais são as experiências das pessoas com deficiências. No dia a dia, o que uma pessoa com deficiência experimenta, eles estão sendo discriminados. Se existe uma lei que diz que uma pessoa não deve ser discriminada e negada acesso à escola, mas uma pessoa com deficiência ainda não vai à escola, o que está acontecendo? Qual é a diferença? O que está a falhar? Então, estamos procurando essa lacuna entre os dois, a experiência vivida e o que está no papel em termos de leis e políticas. Você pode ter uma ótima lei, uma ótima política, ótimos programas e serviços, mas se a pessoa com deficiência não estiver realmente recebendo esses benefícios, não será uma ótima lei. E é disso que precisamos para garantir que expulsemos isso em nossa análise. Então vamos analisar a legislação existente que já está lá e procurar algo que não seja consistente com a Convenção. Vamos examinar as leis ou políticas que discriminam pessoas com deficiências e remover essas leis ou alterá-las para que elas não reflitam discriminação. E quaisquer leis que estejam faltando ou qualquer coisa que precisa ser realmente construída de zero para que o governo esteja em conformidade com a Convenção, então eu quero propor uma pergunta. Novamente, você pode pensar sobre isso sozinho, onde quer que esteja, sentado em sua casa ou escritório, ou de onde quer que esteja assistindo a este webinar. No seu país, quais leis e políticas serão prioritárias para a revisão e reforma? Então, eu quero perguntar isso, porque cada país será diferente em termos de onde eles estão agora. E há muitas prioridades que podem acontecer e precisam ser identificadas em termos de quais peças da legislação precisam ser revistas e reformadas. Mas quero discutir algumas legislações em potencial que podem ou não existir em seu país, que são notáveis na Convenção e que são mais discutidas em termos de leis muito específicas que devem ser consideradas. Então, eu tenho um gráfico aqui em torno de prioridades, leis prioritárias para revisão e reforma. No lado esquerdo, tenho uma lista de algumas leis domésticas que podem ser consideradas para a revisão e, do outro lado, alguns artigos que podem estar associados a esses padrões. Pense nisso desta maneira. Os artigos estão lá para ajudar a orientar e moldar as leis domésticas. Assim, por exemplo, o artigo 12 analisa o reconhecimento igual perante a lei, principalmente em relação à capacidade jurídica. O artigo 13 discute o acesso à justiça e o artigo 25 está relacionado à saúde.
Agora, internamente, algumas das leis que podem ser associadas e guiadas pelos artigos que acabei de mencionar podem ser leis de tutela, direito civil ou criminal, direito da saúde ou código eleitorais. Além disso, por exemplo, o artigo 27, trabalho e emprego, e artigo 26 é habilitação e reabilitação, e agora eles podem estar relacionados a algumas das leis domésticas, além de orientar e fornecer um caminho para como essas leis devem incluir as pessoas com deficiências, incluindo as leis trabalhistas ou a legislação de treinamento profissional. A educação, por exemplo, nos termos do artigo 24 da Convenção, ou artigo 9, acessibilidade, e estes podem ajudar a orientar a lei educacional ou a lei ou códigos de construção, por exemplo, como é a escola, como são construídas as coisas, quais são os códigos e normas estabelecidos na construção e acessibilidade. O artigo 9 pode fornecer um caminho para isso. O outro exemplo que eu iria dar era o artigo 19, viver independentemente e ser incluído na comunidade. E no artigo 23, respeito pelo lar e pela família, e estes podem fornecer especificamente algumas orientações sobre como é o direito da família em seu país ou as leis sociais e de proteção. Então, novamente, eu quero que pense no futuro sobre quais são as prioridades em seu país, quais são as peças de legislação que precisam ser consideradas e quais são os artigos que podem fornecer um caminho para isso. Encorajo-vos, se não o tiverem, a olhar um pouco mais de perto os artigos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e começar a combiná-las com a legislação local. Pode ser interessante em termos de começar a analisar onde estão as lacunas em termos da legislação real. Quero fornecer algumas ferramentas sobre como podem fazer uma revisão real. Novamente, os países podem ter seu próprio processo, mas é interessante observar algumas ferramentas em potencial ou ferramentas que poderiam ser usadas no monitoramento no futuro de políticas e leis sistemáticas. Então, temos uma que vem de uma das leituras sugeridas para este webinar por meio de ANED. Eu simplesmente gostei de como eles tinham bons modelos estabelecidos sobre como quebrar, analisar e fazer uma análise de uma lei. Assim, eles, por exemplo, examinam qual instrumento dentro de um país, e nesse caso tem um exemplo em torno de códigos comunitários relacionados a medicamentos para o uso humano. Então, eles querem saber e registar, ao lado disso, que tipo de instrumento é, por isso é um ato legislativo. E então eles examinam quais artigos são relevantes e, no caso deles, sugerem o artigo 1. Eles fazem algumas observações e, nesse caso, dizem obrigação de imprimir informações em braille em certos tipos de embalagens que contêm medicamentos. E isso reflete a acessibilidade no artigo 9. Outra ferramenta é a ferramenta sistêmica que vem da Disability Rights Promotion International. Mas, uma vez, esta ferramenta é de acesso gratuito para quem quiser usá-la. Eu coloquei um exemplo neste slide de PowerPoint. Eles têm 6 colunas, novamente, em sua ferramenta que detalha a revisão. Então, analisam primeiro qual é o pedaço da legislação, padrões internacionais. Então, estamos falando sobre a Convenção. Eles propõem algumas perguntas em termos de que este exemplo é o artigo 9. Será que as leis das políticas governamentais garantem às pessoas com deficiências acesso ao ambiente físico, transporte, informação e comunicação e assim por diante? Em seguida, eles falam um pouco mais sobre a análise e, portanto, essas são as questões que realmente existem e o que as pessoas fazem na revisão precisam perguntar sobre a legislação. Por isso pediram, por exemplo, que as medidas da Convenção que promovam o direito de acesso incluam, por exemplo, o desenvolvimento de padrões ou diretrizes nacionais mínimas para acessibilidade e assim por diante. Em termos de políticas relevantes dentro do país, constituições, legislações políticas, códigos, deveriam todos ser considerados. Pode também considerar outras fontes como orçamentos, dados e estatísticas.
Por exemplo, as estatísticas nacionais têm em conta este pedaço de legislação e responsabilizam-se em fornecer uma resposta para isso. Está melhorando? E a última peça olha para isso está em conformidade? Portanto, qualquer que seja a legislação que você esteja revendo, ela é compatível. Precisa de trabalho ou estão faltando alguma coisa? Eles também falam sobre está a incluir os princípios dos direitos humanos. Então vamos falar sobre isso. Os princípios dos direitos humanos encontram-se nos princípios gerais dos direitos da Convenção, o artigo 3, e o artigo 3 menciona vários princípios de direitos humanos que devem ser considerados em toda a Convenção em si, incluindo autonomia, dignidade, liberdade de escolha, independência, igualdade de oportunidades, não discriminação, participação, inclusão e acessibilidade, respeito pela diferença. É importante considerar que, ao revermos a legislação e fazermos uma reforma legislativa, esses princípios de direitos humanos estão realmente sendo alcançados. Quero dar um exemplo de como ou o que quero dizer com isso. Então vamos dar o exemplo de um sistema de transporte e queremos ver se as leis de transporte estão realmente atendendo aos padrões dos direitos humanos de uma pessoa com deficiência. Então vamos considerar que existe um sistema de transporte público acessível que pega as pessoas e as leva pela comunidade. A lei, legislação política pode ser que existam sistemas de transporte acessível em vigor. O programa e serviço que foi implementado é que transporta pessoas com deficiências à volta da comunidade. Então, vamos considerar alguns princípios de direitos humanos neste cenário. Não discriminação e igualdade. Bem, sim, é compatível, no sentido de que permite o transporte e movimentação dentro da comunidade sem discriminação de deficiência. No entanto, esse modo de transporte específico é um mini autocarro e atende as pessoas com base em determinados horários. Portanto, uma pessoa com deficiência só pode estar em trânsito em determinados horários, definidos pela empresa de transporte. Portanto, sua autonomia lhes foi retirada e eles não têm o direito e a liberdade de movimento. Eles não são capazes de escolher quando apanham o transporte. Além disso, esse mini autocarro não faz parte do sistema de transporte público convencional. Então, as pessoas com deficiências têm de se deslocar isoladamente. Elas não podem juntar-se ao resto da sociedade, o que lhes tira a inclusão, a liberdade de participação e o seu direito à acessibilidade. Portanto, este é apenas um exemplo muito simples e existem centenas de outros por aí de como o que parece ótimo no papel e na legislação nacional, mas temos que considerar quais políticas e programas podem resultar dele e como eles realmente afetam os direitos humanos de um indivíduo numa base individual. E essa é outra razão importante pela qual as próprias pessoas com deficiências devem estar constantemente envolvidas no estabelecimento, na promoção e na construção e reforma de todas essas peças de legislação e programas. Vamos falar um pouco sobre como a legislação internacional de desenvolvimento pode ou não ser. Novamente, isso é um pouco de visão geral, mas é importante pensar sobre isso, principalmente porque somos uma comunidade de cooperação em todo o mundo. O artigo 32 da Convenção se refere especificamente à cooperação internacional e o artigo sugere garantir que os programas de desenvolvimento sejam inclusivos e acessíveis. Ele sugere que eles forneçam assistência técnica e económica. Um exemplo são as tecnologias da acessibilidade e, em seguida, a cooperação e pesquisa, formação e conhecimento. E este é um bom exemplo. Este webinar que estamos tendo de cooperação dentro da formação e compartilhamento de conhecimento com pessoas de todo o mundo. Portanto, para considerar a reforma de políticas e programas assistidos por estrangeiros como um país doador bilateral, por exemplo, o que suas políticas dizem sobre a deficiência, como é incluída a deficiência e como essas políticas se transformam em programas no terreno. Reformas dentro de políticas e códigos relacionados a programas de desenvolvimento dentro de um país. Portanto, se um país é beneficiário de fundos de doadores, talvez por meio de uma multinacional ou de parcerias multilaterais ou bilaterais, o
Estado deve considerar a quantidade de dinheiro e como está sendo distribuído, quem as recebe e se as pessoas com deficiências fazem parte dessa imagem. É importante considerar a mudança de políticas e programas de desenvolvimento para uma perspectiva de direitos humanos e para longe das perspectivas médicas de deficiência e desenvolvimento. O que quero dizer com isso é garantir que as políticas se concentrem em garantir que as pessoas obtenham seus direitos e não tentando ser consertadas e não tentando ser medicalizadas. Ou, em alguns casos, existem programas de reabilitação focados em mudar a pessoa, quando os programas poderiam estar olhando para o quadro social mais amplo, o que poderia ser feito e como os dólares são gastos para melhorar os direitos humanos. E isso poderia ser feito facilmente através de muitos dos excelentes programas de desenvolvimento existentes e como eles infundem a deficiência em seus programas, seja através de uma abordagem de via dupla ou integração da deficiência. Essa é outra discussão em torno disso, mas esta é apenas uma visão geral do que poderia ser considerado. Em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é aqui que é importante que, se um Estado realmente se comprometeu com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante que a deficiência seja incluída nos roteiros nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em termos de implementação e prioridades. Assim, os roteiros são tipicamente desenvolvidos em um país, uma vez que eles se comprometem com esse objetivo. A deficiência é incluída nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por toda a parte e então, como isso é transferido internamente para as ações e programas domésticos que estão acontecendo para o desenvolvimento, deveria haver indicadores inclusivos de deficiência para os objetivos no nível nacional e isso é algo a considerar. E deve haver cooperação entre o ponto focal da deficiência, por exemplo, e o ponto focal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Geralmente haverá um ministério ou departamento ou algum tipo de ponto focal assumindo a ação de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e deve haver consistência e forte parceria entre o ponto focal da deficiência e isso é apenas um exemplo dessa parceria cruzada entre o governo que tornará o ponto focal da deficiência mais forte. E é claro, quando os objetivos são monitorados, será importante monitorar e relatar sobre deficiência e inclusão e garantir que esses indicadores estejam sendo medidos para a deficiência. Será importante que as pessoas com deficiências estejam à mesa para o monitoramento e também representadas, talvez, por exemplo, no Fórum Político de Alto Nível em Nova Iorque, onde são relatados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a próxima pergunta que quero propor é: em seu país, quais são os exemplos existentes de participação de pessoas com deficiências relacionadas à implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências? E como e onde a participação pode ser melhorada? Portanto, essa é uma parte importante, pois a Convenção foi feita por pessoas com deficiências para pessoas com deficiências e o slogan de nada para nós sem nós permanece forte dentro da Convenção. E o monitoramento desta Convenção menciona especificamente que as pessoas com deficiências precisam fazer parte disso. Portanto, nos termos do artigo 4.3, indica, e eu vou pular para baixo, ele diz que Estados-parte devem consultar-se estreitamente e envolver ativamente as pessoas com deficiências, incluindo as crianças com deficiências, através das suas organizações representativas e, portanto, isso está dentro da implementação da legislação e políticas. Artigo 3, participação plena e efetiva e inclusão na sociedade. Portanto, isso incluiria todas as coisas diferentes, como o artigo 29, direito de participar da vida política e pública, de modo que é a parte da Convenção que descreve a inclusão e a participação. Então, como é o envolvimento bem-sucedido? Bem, é definitivamente acessível. Precisa ser acessível ou as pessoas que estão se beneficiando disso não estarão envolvidas. Isso pode incluir acessibilidade física, como um local acessível,
comunicação como legendas, linguagem de sinais, texto alternativo, plataformas abertas e acolhedoras de participação, como ter uma mesa redonda e não ter uma hierarquia dentro da sala onde há consultas e conversas acontecem. Recursos monetários devem ser fornecidos como transporte. As pessoas precisam poder participar das reuniões ou participar online, e uma plataforma online pode ser boa. A participação bem-sucedida também é diversa. Portanto, quando se trata de incluir pessoas com deficiências, isso deve incluir a deficiência cruzada. Portanto, a representação de pessoas com deficiência de mobilidade sensorial, psicossocial, etc. Populações específicas, socioeconómica, representação étnica, indígena, sexo, crianças, LGBT e assim por diante. A idade deve ser representada: idosos, crianças, jovens, adultos, representação geográfica, rural, urbana, pessoas de todo o país e especialmente populações marginalizadas, como pessoas sem teto ou institucionalizadas. Eles também precisam fazer parte da participação e também do monitoramento. E as pessoas com deficiência devem ser incluídas junto com as suas organizações e representações e ONGs, grupos de interesse como universidades ou grupos de direitos e outras sociedades civis podem participar de reformas, discussões, etc. Existem pessoas por aí que vão querer participar. Mais importante, vai ser bom para construir redes e parcerias sustentáveis. Não deve ser conversas ou participações únicas. É preciso haver parcerias sustentáveis e de longo prazo. Assim, os tipos de participação podem incluir membros de comitês, representação cruzada, envolver durante o processo de reforma da lei, desde a revisão até a elaboração de novas políticas, a revisão de uma Constituição, envolvidos na formação de profissionais, a participação ativa na construção de políticas e programas. As plataformas públicas comunitárias funcionariam muito bem em termos de diálogo e conversas e, o mais importante, o processo de relatório de tratados nacionais precisa incluir consultas e também representação na fase de relatório da Convenção. Portanto, o envolvimento permanente, como eu disse, e também o diálogo significativo e baseado em ações são essenciais. Então vamos falar mais alguns minutos sobre o monitoramento. Portanto, após a implementação, o monitoramento será um processo contínuo e no artigo 33 da Convenção estabelece que os Estados devem estabelecer um quadro para proteger, promover e monitorar a implementação da Convenção. Isso inclui a identificação de um mecanismo de monitoramento, independentemente esse é um mecanismo fora do governo ou do Estado e, portanto, é separado e, portanto, não será tendencioso. O ciclo de monitoramento inclui esse processo para que a implementação da Convenção ocorra e o monitoramento concentre-se na coleta de informações e dados, e isso pode incluir qualquer coisa, desde entrevistas, leis ou políticas até a mídia. A partir daí serão feitas análises e estatísticas, claro, como dados, e falaremos sobre isso em um segundo. Em seguida, análises serão feitas, relatórios serão feitos. A partir dessas análises e em seguida, relatórios serão enviados ao Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e também serão usados em diferentes trabalhos de advocacia ou diferentes ambientes como o Fórum Político de Alto Nível para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou revisões periódicas universais. Relatórios e monitoramento podem ser usados em muitos lugares diferentes. O poder dos dados, do conhecimento e da informação é muito bom ter, porque abrirá caminhos para fazer argumentos e mostrar que as coisas precisam mudar. A partir daí, ajustes e reformas acontecerão e, novamente, a implementação acontecerá a partir daí. Portanto, algumas das características de monitoramento incluem a coleta de informações baseadas em evidências. Isso informará sucessos, o que está funcionando, as lacunas, onde estão as violações e qualquer informação relacionada ao protocolo opcional,
Como eu disse, experiências individuais devem ser coletadas, ou seja, essa pessoa diariamente, o que ela experimenta, leis, políticas, mídia e assim por diante. Deveria haver indicadores baseados nos direitos humanos que possam realmente medir o progresso. Estará a mudança a acontecer? Está sendo implementada a convenção? As pessoas estão experimentando e desfrutando dos seus direitos? As pessoas com deficiências precisam estar envolvidas nesse monitoramento. Eles precisam estar envolvidos no monitoramento dos seus próprios direitos humanos e o monitoramento informa os relatórios ao Comitê da Convenção. Como eu disse, na verdade está escrito na Convenção que o monitoramento voltará ao Comitê para revisão do país quando eles forem no respectivo momento. Então, apenas alguns pensamentos. Novamente, essa foi uma breve visão geral da implementação no cenário doméstico, mas para garantir a implementação é necessário que haja áreas trabalhando em conjunto. A revisão legislativa e a reforma precisam acontecer. O estabelecimento de estruturas administrativas precisa acontecer. Um mecanismo de monitoramento precisa ser implementado e os relatórios precisam ser feitos depois disso. E o mais importante, estabelecer plataformas e processos para o engajamento e participação de pessoas com deficiências nesse processo geral. Então, muito obrigado e espero que isso tenha lhe proporcionado uma visão geral em termos de trazer a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências para o contexto local e possa começar a visualizar e pensar sobre o que isso significa em seu próprio país. Obrigada. Thomas pergunta: existem padrões de referência ou níveis de conformidade aceitáveis? E imagino que os países talvez não tenham 100% de conformidade com a Convenção. Obrigada. Espero ter entendido a pergunta corretamente. Em termos de implementação nacional, o Estado será responsável por implementar e, o mais importante, implementar e cumprir e trabalhar em direção à implementação progressiva. Portanto, realisticamente, esse é um processo contínuo e, portanto, quando um país vai em frente do Comitê das Nações Unidas para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, o país poderá apresentar o que foi feito até o momento em termos de implementação e, a partir daí, o Comitê fará perguntas e o Estado poderá responder. Ao mesmo tempo, a sociedade civil poderá enviar relatórios paralelos e desenvolver um caso sobre o que realmente precisa mudar e o que ainda não está lá e o que não está sendo cumprido. O Comitê apoiará o Estado em termos de orientação sobre o que pode ser feito para uma maior conformidade nos próximos anos e mais implementação, revisão e reforma devem ocorrer dentro do país e, em seguida, novamente, eles devem voltar ao Comitê e dizer: tudo bem, fizemos todas estas etapas desde a última vez que nos encontramos e é nisto que estamos a trabalhar agora. A reforma legislativa não acontece da noite para o dia e as mudanças não acontecem imediatamente. Então eu acho que alguma abertura em um país apresentando o que eles fizeram, mas para o que eles também estão trabalhando a favor, porque a Convenção não pode ser implementada totalmente desde o início, com um toque de um botão. Portanto, é um processo e o Comitê ajudará nisso. E também é um dos membros do Comitê que será designado para esse país durante esse processo, para apoiá-los, e acho que é aí que a sociedade civil também pode se colocar para garantir que a conformidade avança continuamente. Espero que isso responda à sua pergunta, Thomas. Camila pergunta: como os países já alteram sua legislação de acordo com a Convenção para proteger e promover os direitos de pessoas com deficiência mental? Essa é uma pergunta muito interessante em termos de como a legislação pode ser construída em torno de pessoas com deficiências psicossociais e como isso se parece. Portanto, alguns dos artigos falam sobre como avançar com a mudança na legislação. Um deles, por exemplo, é o artigo 12, que analisa a capacidade jurídica e, por exemplo, a discussão em torno do direito de uma pessoa de desfrutar plenamente dos seus direitos legais e poder estar diante da lei e ter sua liberdade e não estar sob orientação de tutela ou algo que
os substitua em termos legais. E é isso que os Estados provavelmente devem começar a olhar mais de perto. Existem diferentes leis, códigos ou normas que podem estar bloqueando esses direitos legais para pessoas com deficiências psicossociais ou com diferentes deficiências cognitivas. Olhando especificamente, será que isso viola seus direitos legais? Este é apenas um exemplo. Existem maneiras na educação e no trabalho que precisam ser consideradas também, e a solução precisa ser libertada por meio de políticas e programas, mas desde o início essas leis fundamentais precisam ser ajustadas. E eu diria, uma das grandes que precisa ser revista agora em todo o mundo pertence ao artigo 12 da Convenção. Obrigado a todos que nos acompanharam. Chegamos ao fim da nossa formação.